Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos novamente no nosso programa Capelania, Gente Cuidando de Gente. Meu nome é Eleni Vação, sou capelã hospitalar há 39 anos e também sou presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estaremos conversando hoje sobre mais uma área e muito especial de capelania, com uma pessoa super influente nessa área, porque ele viveu o drama e vive hoje com cada um dos recuperandos também. Já vou apresentar já esse nosso convidado querido de hoje para você. Mas eu quero lembrar antes que você pode pegar o seu celular e passar para a gente uma mensagem. Quem é você, da onde você está nos assistindo e conversar conosco através da mensagem, fazendo perguntas, colocando as suas opiniões também. Você é muito bem-vindo, então converse com a gente, entre aí no seu celular e bata um papo com a gente. Quero ler para você o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Como é importante nós confiarmos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, e nós podemos confiar e nos entregar, descansar nele, porque Ele é capaz de mudar o coração de qualquer pessoa. Se você que está nos assistindo tem enfrentado problema com drogas, com álcool, ou se você tem alguém da sua família que tem vivido este problema e acha que pau que nasce torto, morre torto, não há mais remédio, não tem solução, se engana. Porque em Cristo há solução. O que nós precisamos fazer é entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, e o restante Ele fará. Quero apresentar para vocês hoje, dentro desse nosso papo sobre capelania na dependência química, o reverendo Luiz Antônio de Almeida. Quero fazer uma apresentação dele aqui, lendo parte do seu currículo. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de São Roque desde 2017, é capelão e diretor terapêutico da Casa Ágape desde 2013. Ele é formado em teologia, filosofia, psicanálise, pós-graduação em neurociências, saúde mental, estresse e dependência química. Atua na área de dependência química, na prevenção, enfrentamento, aconselhamento, conscientização, recuperação e tratamento. Oi, Luiz Antônio, como você está? Tudo bem, muito bom, muito bem, muito bem. Que muito bom estar aqui. Muito bom tê-lo aqui também, muito bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Assim, a gente sempre começa o programa perguntando quem é você, quem era você, né? Quem é você. Sim. E por causa de quem você é hoje. Sim. Eu costumo dizer que eu era uma pessoa improvável. Eu seria uma pessoa que não teria a menor possibilidade de ter a vida transformada pelo tipo de vida que eu levava antes das mudanças ou das coisas que aconteceram na minha vida. Fui corretor de imóveis, fui da área de vendas muito tempo e acabei me envolvendo com a questão da adicção, das drogas, né? Da droga adicção, o vício das drogas, muito álcool, muita cocaína, muita droga pesada, e acabei, por causa disso, né, perdendo família, se envolvendo em crimes, né, cometer alguns crimes, furtos, assaltos, e aí culminou numa prisão. Né? Na penitenciária, fui preso, e dentro da penitenciária eu tive a oportunidade, né, de ouvir alguns irmãos que foram lá falar sobre o Evangelho, esse Evangelho que nós conhecemos, que transforma a vida dentro da prisão. Que importante. Eu lembro que era uma tarde de terça-feira e eu estava sentado no fundo da quadra da prisão e os irmãos estavam lá na frente fazendo culto, tocando os instrumentos, e o rapaz virou-se para mim diretamente
e falou que Deus tinha algo especial na minha vida. Eu não entendia nada sobre isso, não era uma pessoa ligada, improvável, não era uma pessoa ligada à religião, nada disso, mas como falou algo bom para mim, né, Deus tem algo bom para sua vida, vai te tirar daqui, eu quis saber um pouco mais sobre aquilo. Ali começou um processo de conversão na minha vida, do trabalhar de Deus na minha vida, de devolver valores que a droga havia tirado, e eu fui conhecendo. A partir daí, né, eu saí com algum tempo, mas os processos continuaram. Então, eu acabei voltando para a prisão, e no total desse tempo de prisão foram 4 anos e 10 meses, quase 5 anos. Quase 5 anos. Passei dentro do sistema penitenciário, e é um lugar que não recupera pessoas, não recupera ninguém. Se há algo que pode recuperar dentro do sistema penitenciário é o evangelho, é a palavra de Deus, é a mudança que acontece de dentro para fora. E lá eu tive a oportunidade daí sim de estudar. Um pastor amigo meu apresentou um seminário em que eu podia fazer à distância mesmo preso. Então eu fiz seminário dentro da prisão. Dentro da prisão, que beleza! Estudar teologia dentro da prisão. Eu nunca imaginava isso. Graças a Deus. E aí começamos a fazer o trabalho lá, tem celas que são celas evangélicas, né, que são celas da igreja, então os irmãos moram juntos, né, estão sempre reunidos, tem culto nos pátios. Então nós fomos estudando, conhecendo mais sobre teologia, conhecendo mais sobre a igreja. Eu já vinha de um conhecimento de alguns amigos da igreja presbiteriana, então me interessei muito pela igreja presbiteriana. Né, então eu ia conhecendo mais sobre essa questão da fé reformada, da fé protestante, né. Eu fui aprendendo, ajudei muita gente dentro da prisão, pregando evangelho, alcançando pessoas para Cristo dentro da prisão. Então a minha transformação daquela pessoa egoísta, egocêntrica, má, que não pensava em ninguém a não ser em si mesmo, né, em si próprio, e que pensava sempre em ganhar mais, em ludibriar mais, e foi se envolvendo com as coisas ruins. No período de droga foi um período muito, muito profundo na minha vida, me afundou muito, eu perdi muita coisa. Dentro da prisão foi transformado. Eu costumo dizer que a prisão, a penitenciária, a minha vida, a prisão, foi preservação de Deus. Deus certeza. Me preservou. Com certeza. Porque se eu continuasse, talvez não estivesse mais aqui. A vida estava muito, muito, né, atrapalhada, muita droga, muita criminalidade. Então, ele me reservou nesse tempo, dentro da prisão, para que eu pudesse conhecê-lo. Né? Ele veio até mim, se revelou a mim, trouxe-me, né, até ele e mudou a minha pessoa. Dentro da prisão, você fazer esse trabalho, eu tive a oportunidade de dar aula, de alfabetizar pessoas, de ajudar pessoas no fundamental, no ensino médio. Foi um treinamento também. Foi assim, um trabalho assim, fantástico. Se você está dentro da penitenciária e você realmente é um homem de Deus, segundo a visão deles, uma pessoa que vive o que prega e prega o que vive, então você tem um respeito muito grande. Então tínhamos respeito lá, né, do trabalho evangélico. Lembro que em uma época dentro de Ribeirão Preto, a penitenciária que eu passei mais tempo, nós fazíamos algo que eu havia aprendido na igreja presbiteriana, que era a escola dominical para as crianças. Olha só. As visitas vinham, traziam as crianças, né? As esposas querem ficar com o marido e as crianças ficavam meio soltas. Então nós levávamos para um lugar e dávamos desenhos e pintavam e dávamos suco e bolacha, e ensinávamos músicas, histórias bíblicas, eles iam pintando. Então foi um tempo assim de Deus na minha vida. Sim. Outro dia eu comentei com a Neia, minha esposa, falei, às vezes eu sinto saudade daquele tempo. Você tá maluco? Saudade da prisão? Eu falei, não é da prisão. Não. É de viver o evangelho 100%, o dia todo. Um tá cantando louvor ali, outro tá cantando hino, outro tá discutindo uma teologia ali, outro tá discutindo um versículo bíblico, outro tá evangelizando. Então o tempo todo você é cercado por aquele ambiente de paz, mesmo estando dentro de um lugar terrível, é a prisão. Isso é lindo, não é? Eu trabalho diariamente com sofrimento, mas dentro dos hospitais, dentro dos setores psiquiátricos também. Mas o que eu tenho aprendido é que não é aquilo que nos aflige que nos derruba. Exatamente. Mas a maneira como nós reagimos. E nós reagimos de acordo com a fonte que nós temos de alimento para a nossa alma. Exatamente. Quando Cristo enche o nosso ser, realmente a gente, como Paulo, aprende a ser feliz em qualquer situação. Exatamente. Tanto tendo tudo como não tendo nada, né? Porque é o Senhor quem nos fortalece. Coisa. Nos sustenta. E aí foi um tempo de preparo, né? Eu fiz teologia dentro, aí tem a questão do TCC, Sim. aí mandamos carta para o seminário, não tem como eu fazer
né? É o TCC, não é o PCC. Não tem como eu fazer um trabalho de conclusão de curso aqui, que era um curso Sim, superior, né? sim. E conversei com o pessoal da diretoria, eles falaram, faz só o projeto, manda pra gente. E aprovaram o projeto, e quando eu saí, que daí eu fui Que fazer. daí você fez. Fui para a igreja presbiteriana, que era uma igreja que já acolhia, eu escrevia da prisão para a igreja, contando o trabalho, pedindo ajuda, pedindo higiene pessoal para os que não tinham condição. A igreja me acompanhou muito, a igreja presbiteriana. Eu devo muito, muito, muito. Graças a Deus. Devo minha vida, né, a Deus, a Cristo Jesus e a igreja presbiteriana, que foi esse suporte, que me abraçou. Aos domingos, eu lembro que o pastor da época, ele lia as minhas cartas da prisão para a igreja, contando aquilo que Deus estava fazendo lá dentro. E aí, quando eu saí, fomos para a possibilidade de ser pastor presbiteriano. Minha formação não era, nossos seminários, e o nosso concílio lá, o nosso presbitério falou, se você fizer a validação no Mackenzie, você passar na validação lá, nós aceitamos o seu processo. E eu prestei lá no Mackenzie, passei, bem sucedido, fiz a validação, Sim. e aí começou o trabalho de candidato ao Sagrado Ministério, licenciado, e daí fui ordenado em 2017. Sou pastor lá na igreja de São Roque, junto com o pastor Isoil. Um abraço, pastor Isoil. Um beijo no seu coração. Um beijo à igreja de São Roque, a igreja que nos acolheu, que nos ama. Deus abençoe vocês. Foi essa igreja que o acompanhou tão de perto, dentro da prisão? Não, na época foi a Igreja Presbiteriana de Vargem Grande Paulista. Um beijo para a Igreja Presbiteriana de Vargem Grande, que é quem começou, né, com esse trabalho na minha vida. Na época, reverendo Homero, depois reverendo Mauro, que é um amigo até hoje, né, que me ajudou muito. E os irmãos antigos da igreja que estavam sempre comigo. E quando eu saí, me abraçaram mesmo, né? Nunca houve uma restrição, né? Sempre eu fui abraçado mesmo, alguém da fé, alguém que se converteu, alguém que me deu de vida. Irmão. Realmente. Então, assim, Igreja Presbiteriana de Vargem Grande, que hoje é a Igreja Presbiteriana Betel, tem lá o nosso pastor Tiago, reverendo Tiago. Um beijo para vocês, um abraço, Tiago, para você. Devo muito à Igreja Presbiteriana. Meu Deus. Que precioso, que precioso. É muito lindo ouvir o testemunho de alguém que foi transformado pela graça de Deus. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas da pesada na minha casa. E muita gente às vezes fala, nossa, você era louca. Era realmente doidinha. Porque um rapaz que se converteu comigo, através de mim, no Hospital das Clínicas, e era o chefe da quadrilha. E daí eu levei todo mundo para minha casa. E o trabalho durou 2 anos e pouco ali. E, graças a Deus, muita gente aceitou a Cristo como Salvador, mas eu aprendi a falar a língua deles. E foi muito, muito importante isso. Né? É diferente mesmo a forma de lidar, de falar com eles, né? Hoje eu vivo isso na Caixa de Recuperação. Sim. Né? Nós trabalhamos com... Muitos deles já passaram, já tiveram experiência de prisão. E, então, o linguajar, a forma de pregar, tem que ser... Você prega o evangelho, né, do Senhor puro, simples, verdadeiro, mas no linguajar deles, né, na fala deles. Isso é muito importante. Mas isso que a gente tem tentado mostrar que é capelania. É gente cuidando de gente além dos muros da igreja. Sim, exato. Porque muitas vezes a gente se acomoda, fica ali só comendo, né, se alimentando espiritualmente dentro da igreja, mas não enxerga que tem um mundo à parte, ao redor de nós, extremamente necessitado, mas a gente precisa chegar perto, dar ouvidos, aprender a linguagem deles. E aí entrar apresentando a mensagem do Evangelho de uma maneira que eles possam compreender. E principalmente o que você falou, a autoridade que você ganhou dentro da prisão foi por viver o Evangelho mais do que pregar o Evangelho, porque as pessoas ficam observando. Será que ele vai... Né, levar a sério, será que eu posso testá-lo? Exatamente. E às vezes até esperando mesmo que você fale, que você... Há uma cultura dentro da prisão, e nós sabemos que a salvação é instantânea, mas que a santificação é um processo. E dentro da prisão, se a pessoa vai para a igreja, ela se tornou santo, acabou, não pode pecar mais. E continuam-se os erros, as dificuldades. Então, persegue-se muito, fica muito em cima. E você tem que estar intervindo nessas coisas, né? Eu tinha um relacionamento tranquilo com quem comandava lá dentro, né? Nós sabemos que é um comando lá dentro. Então, tinha um relacionamento bom porque tinha o respeito deles. Mas sempre vivendo isso verdadeiramente, pregando que vivia, vivendo que pregando, para que pudesse ser respeitado. Então, assim, quando precisava de... Penitenciária são raios divididos, 4 raios, né? Enquanto fica alocados
os presos ficam. Então, às vezes, você precisava mudar Uhum. de setor para ir para outro raio pior, né? Onde não havia o trabalho evangélico, para poder começar um trabalho, né? Você tinha que fundar uma igreja lá onde não tinha. Olha, E a gente assim. tinha esse livre acesso, né? Tanto da diretoria da prisão, Aham. quanto do pessoal que comandava lá na época, né? Que deixa ele ir, que ele é missionário mesmo, ele vai. E às vezes você deixava regalias de quem morava no raio que era de trabalho, que era de educação, que era mais bem tratado, né? Que é o pessoal mais tranquilo. Para ir para um setor que era pior, para poder começar um trabalho e levar o evangelho. Olha Então foi só. uma experiência assim, Excelente. marcante, que mudou mesmo a minha vida e daí me traz até onde eu estou hoje, né? Até a gente fala, a gente é resultado dos nossos encontros, né? Encontrei muita gente ruim no caminho, que me deu experiências que eu uso hoje de forma positiva, e no meio disso encontrei pessoas boas que me ajudaram que eu fosse transformado naquilo que eu sou hoje. Sim. Que bênção, que maravilha. Gente, nós estamos conversando aqui sobre capelania na dependência química. Reverendo Luiz Antônio de Almeida, que hoje é capelão e é diretor terapêutico da Casa Ágape, em São Roque. Isso. Fica em São Roque. Vargem Grande Paulista. Vargem Grande. A igreja em São Roque, lá é pertinho, um ao lado. Ótimo. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem tido o privilégio de ajudá-los muito na doação de cestas básicas. Então, as cestas que você doa também ajudam muito o reverendo lá no seu ministério, na Casa Ágape. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho sobre essas cestas básicas. Já começar agradecendo desde já o pessoal das missões de Pinheiros aí, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer aos pastores, né? Sim. Ao conselho que tem nos dado essa ajuda e enviado cestas básicas, porque a per capita, o que nós usamos hoje de alimentação lá é muita coisa. Cerca de 10, 12 quilos de arroz por dia. Por dia? Por dia, gente, por dia. Para quantas pessoas? A gente conta com 48 refeições. Uau, É muita gente. E comem bem. 3 a 4 quilos de feijão por dia. Então é bastante. É muita coisa. E então, também porque eles trabalham no duro ali, na enxada também, não é? Ajudam bastante na laborterapia, né? Mas é aquela questão também, muitas vezes, da substituição, né? Sim. Come muito, tá ali, às vezes, né? E acaba substituindo. Então tem a nutricionista, né? A Rita, também, que é uma parceira, uma amiga, tem nos ajudado muito, que ela direciona isso, não adianta ficar dando muito, né? Então, mas a igreja, com essa cesta, nos alavancou muito. Na pandemia, nós passamos um sufoco tremendo, porque os nossos parceiros são as igrejas, e as igrejas estavam fechadas, então não tinham as doações. Então, coisas que eu nunca tinha feito, como ir ao mercado comprar arroz, feijão, açúcar, eu nunca fiz isso. E comecei a fazer na pandemia, porque não tinha, a gente tinha que se virar para alimentar o povo que estava lá. Eles ficaram trancados lá dentro, enquanto eu saía atrás do alimento. Sim. E então a gente sofreu muito nessa época. Depois de um certo tempo, nós vimos que as doações de alimentos, principalmente da nossa igreja, que é uma igreja pequena, elas triplicaram. Olha, que O beleza. pessoal começou a ajudar, vendo a dificuldade. E hoje, assim, a nossa despensa ela é bem abastada, né? Com essa ajuda de Pinheiros e de outras igrejas que acabam contribuindo com a gente. Graças a Deus, graças a Deus. É um trabalho muito difícil para você conseguir recursos, que a gente sabe que não é só alimentação, né? Tem uma série de gastos, tem profissionais, tem energia elétrica, e é um trabalho muito difícil. Mas Deus tem dado sustento, tem ali Ele é fiel demais. fortalecido. Amém. Às vezes eu acordo pela manhã e falo, minha esposa, Néia, não dá mais, eu tô cansado, acho que vamos parar. Vou dormir, aliás, falando assim, vamos dormir, não aguento mais, tô cansado. E aí no outro dia você acorda e ele renova nossas forças enquanto nós dormimos, né? Sim. Cuida de nós ali. É verdade. Aí você acorda no outro dia, onde você vai? Vou pra lá. Vamos tentar de novo, vamos correr atrás, que é um dia após o outro. Gente, eu estava fazendo um programa aqui, gravando um programa sobre luto de um filho, numa dessas noites. E foi muito interessante, porque as entrevistadoras, ali eu era entrevistada, convidada tal, estavam falando, nossa, gente, não sei como você consegue ficar tanto tempo ali com as pessoas em sofrimento tal. E eu pensei, nossa, quantas vezes eu pensei em desistir, porque às vezes é muito pesado. Mas realmente o Senhor renova as nossas forças a cada manhã, e é lindo, porque Ele confirma o ministério que Ele nos deu. Sim. Não é por nossa força, nossa vontade, nossa competência. A gente se prepara, a gente está sempre se preparando, continuamente. Mas vem dele. Ele que nos fortalece. Você chega no final do dia de um trabalho,
dentro de uma casa de recuperação e ali administrar conflitos. Se você quiser trabalhar com algo que não tem rotina, né, todo dia tem algo novo, se envolver com dependência química. Eu chego muitas vezes com uma agenda, com algo programado, vou fazer isso e daqui a pouco muda todo o cenário. E você está vendo em outras situações, você está indo buscar paciente, às vezes, que a família interviu, você está indo atrás de outro paciente que recaiu, que saiu e está recaído, você vai socorrer alguma família, às vezes você tem os conflitos ali dentro, então muda o tempo todo. O tempo todo, é muito dinâmico, né? E como você falou, não é só pastorear a pessoa que está internada na casa, mas também a família, lidar com todos os conflitos que vão aparecendo e, em muitos casos, são geradores também, né, desses conflitos. Exatamente. Conta pra gente algum dos casos e depois você vai falar bastante da casa. Sim. E mostrar as fotos também que você tocou num ponto muito bom. Estou terminando uma pós e eu quero escrever um artigo sobre codependência, gatilho para recaída. Então, se existe uma doença que ela é complexa e ela é muito complicada, não tem cura a dependência química, ela é progressiva e ela é fatal. O dependente químico ele vai morrer daquela doença se ele não tomar cuidado, né, por causa das doenças decorrentes do uso abusivo ou por causa de outros conflitos, estar na noite, estar dirigindo embriagado, drogado, confrontos, estar no lugar errado na hora errada. Então um dependente químico vai morrer disso se ele não parar, se ele não estacionar. É uma doença que implica muita coisa, muitas áreas. Ele atinge o ser humano, o homem, a mulher, na área emocional, na área psicológica, na área espiritual, na social, na profissional, em todas as áreas. Aquele homem que era um bom pai deixa de ser. Aquele que era um marido exemplar deixa de ser. O que era um profissional, um estudante, ele deixa. Porque essa doença entra nessas áreas. É uma doença complexa, difícil de lidar, mas que nós vemos muitas vezes o resultado, as pessoas saírem. Mas a codependência, você ajudar uma mãe a sair da codependência, uma esposa, uma irmã, é algo muito complicado. O que você chama de codependência? Explica para o nosso pessoal. É a pessoa que vive a vida do outro, tentando transformar a vida do outro. Por exemplo, o filho usa droga. Ela se anula. O marido bebe demais e ela quer fazê-lo parar de todas as formas. Ela não vai conseguir. Ela acaba entrando nesses conflitos, super protegendo, né? Cuidando demais, não deixando tomar decisões, pagando dívidas, enfrentando problemas que essa pessoa causou por causa do uso da droga e por causa do álcool. Então é a codependência. Quando um dependente deixa de ser dependente, aliás, não tem cura, mas quando ele interrompe e se torna um ex-usuário, o codependente olha para aquela pessoa da qual ele é codependente e fala, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Minha vida era em função dele. E agora perde o sentido. Então o codependente sofre muito, porque ele vive em função do outro. Ele larga muitas vezes os outros filhos, deixa o marido em função do filho, ou deixa os filhos em função do marido, ou deixa a família em função do irmão. E daí quando aquele se liberta, ela fala, mas e agora? Como assim vai viver ser? Perde a vida própria, não tem. Então é algo que precisa se tratar. Se cuida muito do dependente e há pouco tempo para cá, se não me engano, de 70 para cá, que vem se falando em codependência, em cuidar, em salas de apoio. Algo que nossas igrejas precisavam começar a ter uma visão nesse sentido. Sala de apoio para famílias de dependentes químicos. É um trabalho que a Igreja Católica faz. Amor Exigente, Aranon, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. E nós temos conhecimento de palavra, temos bons profissionais nas nossas igrejas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que poderiam, de certa forma, montar uma sala, e a gente tem o know-how para poder ajudar nesse sentido, para poder nós, presbiterianos, ajudarmos. Onde eu sinto muita falta, eu preparo, eu cuido durante 6 meses e devolvo para a família. Eu precisava que uma igreja, que um grupo de jovens, ou que um grupo de mulheres ou de homens, a igreja abraçasse e trouxesse esse dependente químico e ex-usuário para a igreja e ele continuasse a sua recuperação através do evangelho. Faz toda a falta, né? A igreja realmente chegando perto, adotando essa pessoa como parte da sua família e dando continuidade, porque só uma internação não resolve o problema. E quantas pessoas a gente conversa aqui mesmo nos nossos programas que foram internadas 30, 35 vezes. Verdade. E assim, 6 meses, 9 meses cada vez. Passam muito bem aquele tempo, mas depois afundam de novo. Então,
o papel da igreja é fundamental. Fundamental. Em estar não só oficialmente tendo um grupo, né, para fazer um trabalho Sim. estruturado, o que é muito importante, mas as pessoas, os irmãos e as irmãs atendendo, cuidando, andando junto. Estava conversando com um amigo que ele e a esposa adotaram a esposa e a filha do melhor amigo que partiu, que faleceu por Covid. Olha. E como esse trabalho é importante, muitas vezes ele não sabe o que falar Sim. para consolar, mas só o amor de estar acolhendo, abraçando, caminhando junto. Sim, isso faz diferença. No caso do dependente químico, falando, olha, eu confio que Deus vai estar trabalhando na sua vida. Exatamente. Você não está sozinho, eu estou aqui junto, a igreja está aqui junto. Isso é muito importante. Né? Para Muito importante. poder ajudar você. E às vezes faz falta esse respaldo, né? Ele sai agora, eu quero ir para uma igreja. E às vezes, muitas vezes, nós trabalhamos muito isso. Você não precisa ter vergonha de falar que você estava internado, porque é uma doença. Né? Explica você, se você tem alguém em casa que tem problema com droga, com álcool, e muitas vezes a família se esconde, né? Porque tem vergonha. Um diabético não tem vergonha de falar que é diabético, e a família não tem vergonha disso. Um hipertenso. E muitas vezes dependente químico, que é uma doença que não tem cura, tem vergonha. Então, quer dizer, precisava assim, se abrir mais isso, tirar esse estigma da dependência química, né? Mostrar como uma doença e que há esperança. Há esperança, se você tem um filho, se você tem alguém que você conhece que passa por esse problema do álcool, da droga, há esperança. Há libertação. Cura, não vou bater de frente aqui com a Organização Mundial de Saúde. Cura em Jesus Cristo. Mas é a possibilidade de ele continuar vivendo. E daí esse milagre que são os psicólogos, são os psiquiatras, são os terapeutas, a medicação, a igreja, né? Então, assim, as pessoas falam assim, mas você não acredita em milagre? Você não é curado? Pastor, eu sou liberto em Cristo. Né? Porque o milagre pode acontecer. Deus pode curar alguém de dependência química como ele cura de qualquer outra doença. Sim. Mas se milagre acontecesse toda hora, a gente tinha que mudar o nome, né? Não chamaria mais milagre. Verdade. Né? Então, milagres são esses profissionais que estão lá. Então, a família muitas vezes se esconde, deixa de ir no aniversário, deixa de estar com as famílias, porque sabe que o marido vai beber, o filho vai beber e vai dar trabalho, ou vai usar droga e vai passar vergonha, então se esconde. Né? O fato que precisava procurar ajuda. A família inteira que se isola. A família, quando um dependente químico, quando adoece um dependente químico, pelo menos mais 4 pessoas ficam doentes. Mãe, pai, esposa, filhos. No mínimo, mais 4 pessoas são afetadas por causa da codependência. Então é muito complexo. Muito. Você é psicoterapeuta também. Também. E eu sou conselheira bíblica. E então temos pareceres diferentes, mas complementares. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre a causa que a psicanálise, a psicologia atribui como causa geradora do problema. Então, o trabalho que normalmente é feito dentro das clínicas com os dependentes químicos é a terapia cognitiva comportamental, que é o TCC. É a reeducação. Eu costumo dizer lá para eles, junto quando eu estou com a equipe, dizer que o evangelho é justamente isso, é reeducar. Né? Então, a terapia cognitiva comportamental ela faz isso. O trabalho que o Carlos, um abraço, faz lá, o Carlos Lambiase, é esse trabalho. Sim. Você se reorganizar, por que você está caminhando esse caminho, esse caminho é outro, faz essa reeducação. O trabalho da psicanálise, ele é cavar mais fundo. Por que é que esse indivíduo está onde ele está? Quais foram os encontros, quais foram os traumas, o que aconteceu na vida dele que ele não superou e por que ele chegou. Sim. Então, o meu trabalho como terapeuta é entender por que ele está daquela forma. Ótimo reeducar, você não vai fazer mais, mas eu preciso saber por que você estava fazendo. Né? Então, aí você encontra conflitos, N conflitos, né, de lares desfeitos, às vezes sociedades desfeitas, traumas que vêm no dia a dia, as tribulações, as dificuldades da vida, às vezes filhos de pais dependentes também, né, tem essa questão hereditária, às vezes modo de vida, onde viviam os amigos, então isso a gente trabalha muito neles também, evitar esses lugares, evitar pessoas, evitar hábitos. Então o nosso trabalho, da minha parte, junto com o Evangelho, é tentar descobrir
por que ele está ali, quais foram os encontros que ele teve na vida dele que fizeram ele chegar onde ele está. Aí vem o Carlos, né, com a terapia cognitivo-comportamental, ó, o caminho é esse, você tá por aqui não dá, e o que a gente faz lá dentro depois é isso, rapaz, não é esse caminho, é por aqui, né, você tá é o que os pastores fazem conosco, né, é o que o meu pastor faz comigo, é o que nós fazemos com as ovelhas, ó, não é esse caminho, é por aqui, você está saindo do trilho, então é esse trabalho, né, nós usamos, a minha parte lá é usar a Bíblia, é a Bíblia, é aqui que ele cura, é aqui que ele, lembro num desses dias que eu usei muito a questão do leproso, que ele era tirado do meio da sua família para poder se tratar, e ele não podia conviver com quem ele amava, e ele era isolado para um lugar onde ficavam leprosos. Então eu falava, a gente está vivendo isso na dependência química, a gente é separado da família, não pode estar junto, a gente precisa ter essa libertação para que nós possamos voltar lá. Então a gente tem comparando com essa questão dessa lepra, que é a dependência que acaba com a nossa vida. Então a gente trabalha muito Bíblia, sempre traz para a Bíblia e traz para a parte técnica, traz para a Bíblia e traz para a parte técnica, mostrando que há uma libertação. Amém. Porque eu creio na psicologia, nessa área de levantamento do problema em si, das causas que levaram, mas realmente responder à questão da alma humana. É só a pessoa de Jesus mesmo, né? A palavra de Deus. E como é bom ouvir que você trabalha com a palavra de Deus, porque afinal você é um capelão. Sim, exatamente. Eu te falo, muitas vezes eu falo para eles, você já tentou psiquiatria, já tentou psicologia, já foi na sala, já fez alguns outros tratamentos como ibogaína, né, outras coisas, você já tentou de tudo. Você não tentou, você já tentou Cristo Jesus? Não quero religião. Tenta, né? E às vezes eles falam, vou dar uma oportunidade para Jesus. Eu falei, não, você vai dar uma oportunidade para você, porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, e você que precisa dele. Então dê oportunidade para você, tenta conhecer. Eu falo muito para eles, desafia, fala assim, você é Deus mesmo, o que esse pastor está falando é verdade, se revele a mim. Se Deus, você se revelou a ele, se mostra a mim. Eu falo, pode falar isso para ele, eu falo, eu quero te conhecer. Então tem muitos confrontos, essa discussão com eles, né? Eu desafio Deus, falo, eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, esse pastor está falando, eu quero saber se é isso mesmo, né? E aí é esse trabalho, né? Excelente. O que quebranta muito de manhã são os louvores, né? O violão, louvores. Com uma música cala fundo, né, na alma da pessoa. Exato. Imagina você acordar todos os dias num ambiente que não é o seu, em um quarto com mais 3 pessoas que você não conhece, que você não tem a mesma cultura, que tem costumes diferentes, e você acorda, abre os olhos, de novo estou aqui, estou internado. Aí você sai, então a pessoa já acorda de mau humor. Então a primeira reunião, nossa, precisa ser espiritual. Porque ela que dá encorajamento, a edificação, e os louvores dão aquela quebrantada. Aí eles vão para mais um dia. Depois a parte técnica. Mas a reunião principal precisa ser essa. Para mostrar que tem alguém além, né, transcendental, que pode ajudá-lo. Né? Não tem cura? Não. Quem faz milagre é Deus, então vai buscar. Né? Graças a Deus. Gente, vocês podem estar conversando com a gente aqui através do chat no seu celular. Então, escreva, converse com a gente, fale sobre essa questão, você tem vivido, como tem sido a sua experiência, fale pra gente, conte pra gente, faça perguntas, porque nós queremos ouvir você, tá bom? Fale um pouquinho agora, por favor, sobre o dia a dia que você começa ali com Jesus na casa Ágape, mas conta pra gente como é a rotina diária, quais são as atividades que vocês têm, como é a entrada das pessoas ali também. Agora nessa época de pandemia mudou alguma coisa, mas as visitas mesmo elas estão sendo agendadas, né? Então, a visita de pessoas precisam estar agendando. As igrejas estão voltando agora também, os cultos, né? Tem algumas igrejas que fazem trabalho lá, é aberto, né? A gente fala muito, eu falo muito para eles, eu gostaria que vocês saíssem daqui evangélicos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que eu respeito, que amo. Mas se você sair daqui evangélico, ou que você vá para uma igreja, e que ela te dê o suporte, você tenha a transformação de vida, e você mude a sua vida, consiga criar os seus filhos, consiga cuidar da sua esposa, voltar a ser um profissional, para mim, se você vai estar aqui ou ali, é com ele. Eu sou só agente de comunicação desse amor. Né? Eu falo do amor dele, se você vai entender ou não. Então essas visitas estão sendo, agora que elas estão voltando. Nosso dia a dia, despertar, higiene pessoal, café da manhã.
medicação, cigarro. Outra coisa que às vezes eu sou pastor, você é pastor, libera cigarro lá, gente, a questão fisiológica. Você está tirando a pessoa às vezes de São 10. dependentes. Não, e você está tirando ele de 10, 12 pinos de cocaína por dia, de 9, 10 pedras de crack, Sim. de litros de álcool. E daí você vai tirar tudo, vai fazer mal. Né? Então, assim, lá não é igreja, é uma clínica, Sim. e nós trabalhamos a palavra de Deus. Então, o cigarro é importante para eles naquele momento, fora os outros remédios, os ansiolíticos e os controladores de humor. Então, eles vão para o cigarro, depois reunião espiritual. Sai da reunião espiritual, laborterapia, vão limpar o quarto, lavar o banheiro, limpar o refeitório. Quem está ajudando na cozinha vai para a cozinha, quem está ajudando na lavanderia vai na lavanderia. Então, esse é o dia deles, durante das 7h30 da manhã até as 10 da noite, cheio. A agenda deles é cheia. Nós temos alguns trabalhos à noite. À tarde temos reuniões, depois às 4 fica livre. Café da tarde livre, futebol, piscina, o lazer que tem, eles vão fazer parte lá. Eu gostaria que as fotos da casa fossem mostradas também aqui, para que ele possa ir explicando para a gente também. A gente vai estar vendo aqui pelo celular, porque não está aparecendo aqui na nossa câmera de retorno. Então, eu quero só que você comente um pouquinho mais. Vamos ver se já está mostrando aqui. Vai demorar um pouquinho. Logo, logo eles vão colocar. A gente está falando? Sim. Nós estamos hoje, recuperação, o nosso tratamento 6 meses. Quando é a primeira internação, nós costumamos dizer, quando a pessoa volta de uma segunda, terceira ou quarta, ela já está saturada de todas aquelas informações. Ela está deixando de praticar. Ai, que bom. Dia de visita, os cultos, né? Os cultos que nós fazemos lá. Dia de reunião familiar, visita familiar. É um espaço muito grande, são 7.000 metros. Que coisa. E só de área construída nós temos 1.100 metros quadrados. Que beleza. Lá. É um espaço muito bom, plano. Muita gente chega lá e fala assim, nossa, a gente sente uma paz quando chega aqui, né? Esse aqui é um dia de visita. Antes da pandemia é um dia de visita familiar. Então, as famílias vêm, fazem o almoço, trazem o almoço, né, aliás, e compartilham lá, um divide com o outro, e é uma maravilha, né? Muito bom. Conta mais para a gente um pouquinho. O esporte é importante? Muito. Para eles. Por que é importante? De mudar essa forma de viver que vivia sem razão de nada e se voltar a se interessar por essa prática esportiva é muito bom. Nós tivemos um corredor lá. Ele fazia maratona. E acabou se envolvendo no álcool e nas drogas e parou. Quando ele foi para lá, uma das coisas que ele pediu é que e a gente tem uma certa restrição quando vem, com medo de fugir, de pular o muro, abandonar o tratamento. Então eu ficava assim, mas a gente vai liberar ele para correr no campo? E se ele pular o muro e for embora? Mas ele conversou comigo e falou, pastor, eu só queria voltar a correr, porque é algo que fazia sentido na minha vida. Então ele começou a correr em volta ao campo. Aí um dia ele pediu para que nós liberássemos para que corresse fora. Da rua fora. E o pessoal da equipe falou, isso não vai ser bom. Né? Se ele resolve correr, ninguém pega ele realmente, né? Que era um maratonista, né? E nós liberamos ele para correr. Ele corria 5 a 6 quilômetros fora da comunidade. Isso fez um bem tremendo na vida dele. Nossa, imagina. Aqui é um culto. Outras igrejas vêm até lá fazer. Algumas igrejas fazem trabalho lá. Pastor Wellington, Apóstolo Fábio... pessoal da congregação cristã, todos que vão lá, um abraço para vocês, agradeço muito o apoio que dão lá para nós, né? Aqui é um culto, ó. Culto lindo, né? Onde tem esse quebrantamento. Aqui é uma reunião psicólogo, tá lá minha filha no fundo, que é estagiária em psicologia. Olha só. Faz lá no Mackenzie. Entrou junto também, que beleza. Fez estágio lá. Faz. Olha só. Tá fazendo Mackenzie. Aqui é um culto de final de ano. Nós trouxemos o pessoal, minha família aqui, minha irmã. Um beijo, Lene. E minha esposa, minha filha, nós fizemos louvor e fizemos o culto. Nós passamos a virada de ano lá, desde que abriu. Na igreja, mas eu passo lá com eles. Mostrar para eles o quanto é importante. E daí nós fazemos o culto da virada lá, né? Com ceia, as famílias ao futebol aqui. Aqui onde você vê se o camarada está se convertendo mesmo. Está brigando muito, você tira. Então as famílias contribuem na cesta de Natal, uma ceia muito, muito bonita, né? Nós entramos o ano orando e depois aí vamos para a ceia. Aí fica até 2, 3 horas da manhã e é uma virada de ano especial. É um momento de culto aqui mesmo. É a parte muito importante isso aqui, não tem nem comparação em relação às outras reuniões, são boas, mas aqui ele quebra, né? A palavra quebra
a pessoa. Sim, com certeza. Aqui é uma reunião que nós tínhamos, precisa voltar agora, que era o Clube do Livro. Ah, A leitura era obrigatória. Era aham. uma reunião que eles não gostavam muito. Você tinha que ler um livro adotado naquele Aham. mês, ia para a reunião, lia-se os capítulos e a pessoa ia comentando o que achou daquele capítulo, daquele parágrafo. Então se forçava-se uma leitura. Sim, Muita gente não gostava, mas era Aham. obrigado, fazia parte do cronograma. Precisamos voltar. E essa troca é super importante, né? É. A participação. A igreja presbiteriana aqui, ó. Pastor Kleber, lá de Bragança Paulista, parceirão. Tá lá, fez um culto lá conosco, foi levar alimentos, né? Pastor Kleber, foi um culto muito abençoado. Houve um quebrantamento muito grande aqui. E é onde prepara pro resto do dia, né? O cara já estava nervoso, já estava angustiado. Hoje eu vou ligar para minha família e vou dizer isso. Aquilo já Aham. vai quebrantando. Tem um amigo meu que ele fala assim que muitas vezes ele não fica na carne, ele fica no bife. Eles falam muito aí. Tô na bisteca hoje, pastor. Tô na bisteca hoje, né? Porque, gente, mesmo que a pessoa seja convertida, esteja firme com Deus, somos humanos, somos pecadores e corremos o risco de cair a todo momento. Todo momento. É só na dependência do Senhor Sempre mesmo. permanecer nele, né? A culto ao ar livre aqui. Ah, Mas lendo a Bíblia, tem a leitura da Bíblia, né? Tem o dia da leitura da Bíblia. Aí o pessoal vai todo mundo lendo, né? Eles querem ler, querem compartilhar, né? Dizer o que eles entenderam. Então a gente vai dando direcionamento lá. São das reuniões muito boas também. E aqui é um culto à noite. Então, esse aqui é o nosso refeitório. Onde nós fazemos as reuniões. Então, o refeitório, depois das refeições, se transforma numa sala de reunião. Que É muito beleza. grande, muito grande. É. Já temos uma cozinha equipada. Beleza. Aí o futebol. Olha só. Você vai vendo as pessoas que já passaram por lá. Alguns você sabe que estão bem, outros não, né? Vai vendo que tem essa questão da recuperação, né? Que Sim, é um processo, não é mágico. não é mágico. Não é. E muitas vezes se você desanima nesse sentido, né? A Organização Mundial de Saúde fala que 8%. Né? Cada 8 pessoas que pedem ajuda, ó, não aguento mais, quero parar, de cada 100 pessoas que pedem ajuda, 8 vão parar. É muito pouco. A notícia boa é que quando você faz essa pesquisa nas comunidades terapêuticas que trabalham com a palavra, com a espiritualidade, nós chamamos de espiritualidade, nós chamamos de culto, né? Quando você vai para essas comunidades que trabalham com a espiritualidade, esse índice sobe para mais de 20%. Que maravilha. Então você vê que a palavra transforma realmente, né? Completamente. Então você anima. De 8% para 22%. 22 mais, Que maravilha, graças a Deus. Temos ainda mais fotos. Tem bastante aí, ó. né? Visita familiar aqui também. O dia de aniversário, a família traz o bolo, eles compartilham lá. É uma família, né? Eu falo para eles, agora a sua família é essa. Né? Postando ou não é aqui, você vai aprender a conviver. E daí talvez dar valores para aqueles que estão lá fora que você não dava. Né? E não é porque não ama. Ama. É que os valores são invertidos. Sim. E a droga, o álcool fala muito mais forte. Né? Ele ama o filho, ele ama a esposa, mas ele vai ficar até de madrugada na rua porque a doença dele está ativa e ela é muito forte, muito poderosa. Né? Então acaba, é um culto que estava ministrando lá para eles, né? É bastante trabalho, bastante. É a reunião do psicólogo Carlos com as famílias, ó. É importante com as famílias. Questão da codependência, né? Então faz reunião com as mães, com as visitas, antes de visitá-los. Isso era antes da pandemia. Dá algumas dicas, né, do que pode ser falado, do que não pode. Não adianta na hora de confronto, agora é hora de ajudá-lo no tratamento para mantê-lo aqui, né? Aí a reunião aqui também, que eu falei de psicologia, né? Aqui. A partilha, esse grupo é muito bom. Ali são os iguais falando das suas dificuldades. Então é muito bom a partilha. E é interessante porque ninguém precisa usar máscara ali, né? Não, ali não. Todo mundo sabe quem o outro é, quem ele é, e ele pode falar a verdade ali. Então, na verdade, às vezes, até, não corrigindo, mas assim, eles às vezes querem usar. Eu li um livro da Mary Manning, O Impostor que Vive em Mim. Sei. Um livro interessante. Eu falei para eles essa questão do impostor. Vocês colocam às vezes uma máscara quando eu chego. E uma máscara para o psicólogo. Sim. E quando a família vem, você usa outra máscara. Então tem vários impostores dentro de você. Mas quando você está no grupo que você vai dar uma de impostor, o colega do lado, opa, peraí.
Não é assim, Ah, não. verdade. E daí acaba ali tendo aquelas discussões, né? Que tá entregando ele, tá? Então, do grupo a partilha é bom, porque o grupo acaba dizendo, não é nada disso, não. Claro. Você falou totalmente diferente, então é um confronto muito bom. Né? Ali acabam se caindo as máscaras, né? Aham. E você falou uma coisa muito importante quando estava falando em família também, mas não é só a família do dependente que precisa ajudá-lo, mas você, como pastor, como capelão, também é importante o envolvimento da sua família. E Sim, você citou, né, algumas participações da sim, família. sim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Minha irmã gosta muito de fazer culto. Ela terminou psicologia agora, né? E ela gostava muito de fazer os atendimentos quando ela estava lá, começando a ouvir. Eles gostam muito de falar. Quem tá ali quer falar das dificuldades. Então minha irmã era muito efetiva. Agora ela está atuando em uma outra casa de recuperação, de um amigo nosso lá, e ela está fazendo esse trabalho. É envolvida com dependência química em virtude da minha vida. Acabou querendo conhecer, né, sobre todo esse universo. Então é uma parceira. Que quando beleza. eu mando alguma mensagem lá pedindo ajuda, ela é uma das que divulgam muito. E esse culto de final de ano ela gosta muito de participar. Aham, Ela fala, vamos fazer mais cultos lá, levar o louvor para eles. A Néia, minha esposa, aham, é alguém que eu preservava muito de dentro da casa, aham. porque eu precisava de alguém para cuidar de mim. Então eu cuidava deles, né? Chegava com aquela carga, né? Com aquelas dificuldades, então eu não gostava de envolvê-la, com medo da codependência. Nós tivemos alguns problemas agora, cozinha, a gente está tentando acertar algumas coisas, então a minha esposa, ela assumiu essa questão da cozinha para cortar os gastos. Né? Não é porque a igreja de Pinheiros está nos doando cesta, né? Que eu vou desperdiçar. Claro. Então ela está cortando os custos ali na cozinha, né? Ótimo. Questão do óleo, do arroz, da quantidade que se jogava fora. Nós fazíamos pratos ali, 30, 40 pratos para todo mundo igual. E eu como menos, o outro come mais. Então eu comia menos e jogava fora. Sim. Hoje agora ela mudou isso, a fila vem. Quanto de arroz você quer? Quanto de feijão? Ótimo. Então ele come o que ele quer. Então o envolvimento da Né hoje lá dentro é fantástico, precisa, e daí eles acabam vindo até ela, fala pro pastor isso, e daí ela serve porta-voz. E daí a mãe, muitos deles chamam ela de mãe. Mãe Néia, mãe, muitos deles adotam. A Néia não teve a graça, não teve a oportunidade, o privilégio de Deus de ser mãe, ela não é mãe, mas acaba ela entendendo hoje que ela é mãe de muitos hoje. E às vezes uns enormes, né? Que Uma chama, família me dá um enorme. abraço, me dá um abraço. Então a gente acaba sendo, né? E cuidando da família. Sim. Né? Às vezes eu tenho que pedir desculpa para algumas mães que eu pego pesado, depois eu falo, isso é por amor, né? Que estou fazendo isso, estou tentando cuidar do seu filho. Então eu falo firme com a senhora, porque a senhora precisa mudar nessa área, né? É verdade. Então tem esse envolvimento familiar. Minha filha, né? Foi lá fazer estágio, porque queria entender mais sobre isso, né? Não definiu a área ainda, Aham. mas é uma área que ela Que bom. Gostou Que muito. idade tem a sua filha? 22, Abrila. 22, olha só. E está trabalhando firme ali junto com você também. Agora ela está fazendo estágio lá no Mackenzie, né? Conseguiu um estágio lá dentro, ela estava almejando muito, né? Então agora fica menos. Ela quer trazer as amigas para conhecer o trabalho, né? Levar o pessoal para conhecer. Ela vê a luta, né? Ela vê a luta todos os dias. Não é pequena. Ela falou, outro dia ela disse assim, eu ficava com mágoa dessa casa de recuperação, porque ela te tirava de mim. O tempo todo. O seu tempo. Eu vinha para cá, a gente queria ficar junto e não ficava, porque você fica só a casa. Agora, hoje eu entendo a necessidade de estar lá, né, o amor que tem por eles. Então, né, levou lá a picadinha do bichinho da dependência química e se envolveu. Né? Ela é uma área que ela quer conhecer. Né? E é muito interessante porque o amor não tem que ser macio demais, né? No sentido assim, tem que ser firme também. Então, assim, ao mesmo tempo que vocês valorizam todas as áreas, mesmo a área da alimentação, e mostram a eles como eles são importantes e como vocês estão investindo neles através da alimentação também, vocês também seguram a maneira deles agirem, pensarem, né, no sentido de não deixá-los fazer o que eles querem, do jeito que eles querem, porque realmente precisa de uma transformação. Sim. E talvez muitos deles não tenham conhecido o que é uma liderança autêntica, exatamente. Né? Amorosa, mas firme. Exato, e nós trabalhamos muito com não. Por quê? Porque não é o momento ainda. Né? Não é o momento ainda. Então esse ouvir o não trabalha muito. Não só o dependente, essa nossa geração hoje. Nós ouvimos muito não, né? Essa geração hoje quase não ouve não. Nós erramos. Medo. Nós erramos como pai, os nossos filhos vão errar mais ainda, porque eu não tive, eu vou dar. E
foi o não ter que nos transformou no que nós somos, que nos ajudou, com aqueles nãos que o pai disse, que a mãe disse, e daí hoje nós como, não, eu não tive, então, e nós estamos muitas vezes errando. Sim. Então, com o dependente químico, essa negativa trabalha muito ele, porque ele está acostumado tudo do jeito dele. Eu peço e a família cede. E lá você começa a podar. Não é Colocar momento, freios, não é hora. limites. Posso tal coisa? Não. Não. E o que a gente tem sentido também, que muitos deles vêm, você falou essa questão de liderança, tem muita gente das igrejas evangélicas e outras igrejas indo para dentro da casa de recuperação. Que coisa. Como Dependente. dependente. Que triste. Dentro da penitenciária eu vi muitos filhos de evangélicos, né, diáconos que às vezes tinham cometido. Então assim, o mal está aí. E a gente precisa estar alicerçado mesmo. Porque vai atingir. Não quer dizer porque eu sou evangélico lá e a minha família está dentro da igreja que a dependência química não pode alcançar. Sim. Eu preciso só dentro desse contexto em que eu vivo, né, o evangelho e não só dentro da igreja, saber com quem meu filho está saindo. Sim. Quais são os amigos da faculdade, quais são os relacionamentos dele. Chegar próximo mesmo, porque muitas vezes, né, essa ideia que nós temos, o traficante está lá na periferia, né, usando um chinelinho de dedo, não, está dentro das faculdades, das escolas, é algo que às vezes possa chocar, mas o traficante, ele está procurando, é universitário, está procurando, é um cara que tem influência para disseminar a droga. Então é muito importante nós conhecermos, né, quais são os hábitos, né. E fala pra gente um pouquinho como os pais podem começar a desconfiar que o filho está envolvido em álcool e drogas, através de... Tem alguns sinais. Tem, Conta pra gente um pouquinho. Nós temos um curso nessa área, que nós ministramos nas igrejas, que é como identificar um possível dependente químico dentro do lar. Mas assim, a hiperatividade, a rebeldia, o horário de dormir trocado, né? Passa a noite acordado e durante o dia está dormindo. A fome exagerada, comer muito, sinal de que ele pode estar usando maconha. Não ter apetite nenhum, sinal que ele pode estar usando cocaína ou crack. Né? Aqueles pilequinhos da juventude. Então, qual a frequência disso? Qual a frequência que o filho está bebendo? Bebe socialmente, a família bebe, é liberado a cervejinha, mas qual a frequência? E como ele está usando isso? O ciclo de amizade. Os desaparecimentos, meu filho, o celular desligado, faz 2, 3, 4 horas que eu não consigo falar com ele. E cheguei em casa, não, estava sem bateria. Ou o costume de chegar a 5, 6, 7, de repente começa a mudar para 8, 9, 10. Não dorme em casa, não tinha costume. Então eu preciso ver esses que são possíveis sinais. Isqueiro, né, em alguns lugares, notas de dinheiro, né, dinheiro enrolado, às vezes esqueceu o dinheiro enrolado, canudos, cachimbos, uma série de coisas que a gente pode ir vendo, né? Que meu filho está diferente. Muitas vezes o desleixo no quarto, não arrumar mais o quarto, não cuidar mais das coisas, cabelo que não quer cortar mais, se arrumava. Não se arruma mais, é muito vaidoso o nosso jovem, né? Aí não liga mais, o círculo de amizade mudou, aqueles amigos não prestam mais, daí o círculo é outro. Então são sinais que nós precisamos estar olhando, porque podem estar desencadeando aí uma dependência, né? Gente, isso é super importante que o reverendo Luiz está falando, porque nós temos que ficar atentos, não crer que porque criamos os nossos filhos na igreja, eles têm bons amigos, frequentam a igreja quase todos os domingos, que eles estejam isentos, vacinados, né? Eles podem estar sendo alcançados por traficantes, por más companhias, por namorado ou namorada que os seduz nesse sentido também. Então, fiquem atentos, gente. Eu me lembro de estar fazendo os cultos como capelã hospitalar dentro do setor de psiquiatria e a gente começava a cantar um cântico espiritual, um hino, e todo mundo cantava junto. E eu ficava assustada. Ele sabe. Quantos estavam vindo de igrejas e estavam internados ali, ou por depressão aguda, crônica, ou ansiedade, ou transtorno de pânico, ou tantas outras causas, mas tudo isso pode acontecer no nosso meio. E por isso é muito importante a família ficar muito atenta. Nós temos só 5 minutos para terminar. O nosso tempo aqui passou tão rápido. Meu Deus, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu quero lembrar você que você pode se inscrever no nosso primeiro Congresso Nacional do CPI.
CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um órgão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. E o reverendo Luiz vai estar lá conosco também, dando uma Sim. das oficinas, e vai ser muito importante. Então, venha aprender como despertar a sua igreja para a capelania, seja na área prisional, na área carcerária, na dependência química, na área hospitalar, parlamentar, entre motoqueiros, entre idosos, orfanatos, escolas, em qualquer Muita lugar coisa, você muita pode coisa. equipar a sua igreja, e você que é membro da igreja pode ser despertado para uma área de ministério, porque capelania é missão urbana. Sim, com certeza. Então, o reverendo vai estar lá conosco e vai Vamos. ser um tempo muito importante. Vamos sim. Deixa para gente uma mensagem, por favor, Deixa. arrematando tudo isso que foi tão bom esse nosso tempo aqui. Eu vou deixar com você uma cartilhazinha que fala de 12 práticas de oba. como pais responsáveis podem no dia a dia proteger o futuro das crianças e adolescentes em relação ao uso de tabaco, álcool e outras drogas. Olha que É um material que tem na internet do Planete que ajuda muito. Excelente, Né? muito bom. A gente Quero pode entender ler. mais sobre isso, né? Sim, quero aprender muito. Quero aproveitar e deixar um presente para você também, que é um livro que eu escrevi junto com vários Olhei. amigos, Capelania, Missão em Excelente. Todo Lugar. Muito obrigado. E estamos aí mostrando o trabalho da igreja em capelania nas mais diversas áreas. Muito bom, muito bom. Falando, encerrando com essa palavra, deixar, e essa questão do jovem, ele é muito desafiador, ele é muito curioso, então ele se envolve muitas vezes por causa disso, das amizades. A gente precisa conhecer mais os nossos filhos. João, o evangelista João, escreve acerca de Jesus, no capítulo 15, e ele fala da videira e os ramos. E se você ler esse texto aqui, você vai notar que a palavra que mais aparece aqui é permanecer. Permanecer, se permanecerdes em mim, dareis frutos, se permanecerdes em mim, ele fala o tempo todo, né, fareis obras maiores, se permanecerdes, ele usa essa palavra toda. O que eu estou tentando dizer? Que o grande desafio para a nossa vida, para esses jovens dessa geração e mesmo para nós, é permanecer em algo. Nós começamos muitas coisas, muitos casamentos começam e não terminam, muitos cursos nós começamos e paramos, muitos projetos de vida nós começamos e paramos, e na questão da palavra de Deus, se há uma libertação na área de dependência química, eu preciso ter um encontro com esse Jesus Cristo e permanecer nele. Se eu permanecer nos seus ensinamentos, se eu permanecer no seu amor, se eu permanecer na sua justiça, se eu permanecer no seu altruísmo para com, né, o amor para com o próximo, se eu permanecer nos ensinamentos desse Jesus que transformou a minha vida e que pode transformar a sua vida, eu não vou ter a cura, não vou dizer que é a cura, mas eu tenho a libertação. Eu costumo dizer para eles que esse é o meu maior remédio, é o Evangelho, porque eu permaneço. Se eu me distanciar, eu posso ficar muito pior do que eu era. Então essa questão de nós permanecermos, nós cristãos muitas vezes nós não temos permanecido em igrejas, nós não temos permanecido em trabalhos, nós não temos permanecido nos grupos, nós não temos permanecido em nada. E o desafio para você, nessa tarde, através dessa palavra, é que você permaneça naquilo que Deus colocou no seu coração. E deixar aqui, né, um convite para quiserem conhecer a Casa Ágape, entre em contato com a Eleni aqui. Vai ser um prazer tê-lo lá, para você. O portão está aberto para que você venha conhecer a nossa obra lá, o nosso trabalho. Eu quero muito conhecer mesmo. E fale também como as pessoas podem ajudar, como elas podem se tornar parceiras. Nós precisamos de alimentos sempre. E as doações através da conta. Nós temos uma conta Bradesco, uma conta jurídica, e as pessoas podem fazer doação. Às vezes, assim, como você consegue os recursos? Tem algumas famílias que pagam, muitas vagas sociais, e daí o que eu faço? Como você faz? Eu oro e disparo o WhatsApp. Oro e disparo o WhatsApp. E daí um vem lá, pastor, eu vou depositar tanto, pastor, eu vou depositar tanto, e vai na conta jurídica, e a gente reverte. Então a ajuda financeira é muito boa. Às vezes chegam pessoas lá, pastor, eu posso ajudar com tantas cestas básicas, posso internar meu filho? Eu falei, pode, mas a gente precisa do recurso financeiro. Sim. Porque não tem como eu ir pagar a conta de luz com cesta básica. Chegar lá e pagar a conta de luz, né? Então a gente precisa do recurso. Nós estávamos aí com uma doação do SEASA e nós tínhamos uma carretinha. E vínhamos com o Uno aqui, eu partilhei foto com você, enchíamos de legumes, de frutas e partilhávamos com outras clínicas. Agora nós estamos parados. O carro que tínhamos precisamos vender e a carretinha está parada. Então é toda a área. Precisa de um carro, precisa de uma carretinha, sempre precisa de ajuda. Então você que nos ouve, se puder nos ajudar, depois
depois eu não sei se tem como a Irene Sim. passar a conta, né? Eu preciso vir aqui na igreja um dia agradecer ao Arival, ao conselho, aos pastores, né, por tudo que tem feito por nós. Preciso um dia num culto vir e se ele der a oportunidade de falar dessa gratidão que eu tenho pela igreja de Pinheiros, que tem sido um parceiro. Muito Um abraço, Arival, obrigado, viu? Muito obrigada, foi precioso demais tê-lo Eu que aqui. agradeço. Deus continue abençoando muito o seu trabalho. E eu quero conhecer, Sim. quero ir lá Estou também. te aguardando lá. Ótimo. Eu que agradeço muito. Muito obrigado mesmo por esse privilégio de poder estar aqui. Amém, amém. Até mais, gente. Até sexta que vem. Muito obrigada.